as nossas almas visitar, enche os nossos corações com vossos dons celestiais. Nós sois chamado intercessor de Deus, excelso dom sem par, a fonte viva, o fogo, amor, a unção divina está no dar. Sois doador dos 7 dons, e sois poder na mão do Pai, por Ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamar. A nossa mente iluminar, os corações encher de amor, nossa fraqueza encorajar, qual força eterna e poderoso, nosso inimigo repelir, e concedei-nos vossa paz, se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai, ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer e procedeis no seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Renove suas maravilhas em nossos dias, como em um novo Pentecostes. Conceda à sua Igreja que, unidos e firmes em oração, com Maria, a Mãe de Jesus, e seguindo o exemplo de Pedro, possam promover o reino de nosso Divino Salvador, o reino da verdade e da justiça, o reino do amor e da paz. Amém. Venha o Espírito Santo com sua força e poder para renovar a face da terra. O 9º dia da novena, intercessão por uma nova efusão do Espírito Santo e seus dons. Neste momento, cada um no seu coração, supliquem ao Senhor esta nova efusão para reacender em nós a chama do amor, a chama da fé, um novo ardor para vencermos também este tempo de provação e, ao retornarmos à nossa vida comunitária, estarmos decididos a assumir para valer o nosso papel na vida da Igreja e da sociedade, como cristãos. Ele ordenou que eles não se afastassem de Jerusalém, mas aguardassem a promessa do Pai, que você ouviu de mim: vocês serão batizados no Espírito Santo. Ó Jerusalém, cidade de Davi, cidade de Deus, cidade da última ceia,
a Eucaristia, cidade de sua paixão, morte e ressurreição, cidade da vitória de sua Santa Cruz, cidade do cenáculo onde Maria e os discípulos esperaram, cidade de Pentecostes, onde seu Espírito Santo veio em forma de fogo e fez nascer sua igreja, cidade da volta do Senhor, onde o Espírito e a esposa dizem: vem. Interceda para ser batizado no Espírito Santo e receber seus dons para edificação do seu corpo em amor e fazer com que tudo o que está no céu e na terra tenha Ele como cabeça. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração a Nossa Senhora de Pentecostes. Ó Maria, filha predileta do Pai, Mãe Santíssima de nosso Senhor Salvador, esposa mística do Espírito Santo, Nossa Senhora de Pentecostes, nós nos consagramos ao vosso maternal amor e vos tomamos como modelo perfeito de louvor a Deus, de santidade, de espírito missionário e evangelizador. Vós que no dia de Pentecostes, junto com os apóstolos, ficastes repleta do inefável dom do Espírito Santo. Ajudai-nos na infusão do mesmo Espírito que recebemos no dia do batismo, sermos constantemente fiéis ao Senhor. Amém. Nossa Senhora de Pentecostes, rogai por nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora de Pentecostes, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Terminamos a nossa novena e vamos iniciar o nosso lucernário. Então vamos nos preparar e permaneça conosco para participar desta celebração magnífica que a Igreja nos oferece com esse clima de espiritualidade pascal. Chegando ao fim do dia, cantamos tua glória, ó Cristo, luz eterna. Pela noite misteriosa, o silêncio é a tua voz. Já podemos descansar, ficarás perto de nós. Nosso dia que termina, é preciso agradecer. Tua mão que nos guiou, nós queremos bendizer. Nós te damos nossa vida, nós queremos te servir. Quando a noite se acabar, novo dia de sorrir.
graça, nossa mesa é teu altar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. orações ao alto. O nosso coração está em Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Graças vos damos, ó Pai, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por ele nos iluminastes com a luz que não se apaga, guiados pela luz do dia e protegidos por vossa luz na noite. Sempre nos amparais no amor do vosso Espírito, porque vós sois a luz de nossas vidas e nós vos rendemos glória. Ó Pai, Filho e Espírito Santo, agora e sempre pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Dignai-vos, Senhor, abençoar este incenso que será queimado em vossa honra. Que minha prece feita a ti se eleve como incenso, minhas mãos como a oferta vespertina. Que minha prece feita a ti se eleve como incenso, minhas mãos como a oferta vespertina. Senhor, eu te clamo, vem a mim e escuta a minha prece quando eu clamo a ti. Que minha prece feita a ti se eleve como incenso, minhas mãos como a oferta vespertina. Concedei, Senhor, uma guarda à minha boca e nos lábios uma porta que os feche. Que minha prece feita a ti se eleve como incenso, minhas mãos como a oferta vespertina. Glória ao Pai, ao Filho e glória ao Santo Espírito, pelos séculos. Amém. Que minha prece feita a ti se eleve como incenso,
Que minha prece feita a ti se eleve como incenso, minhas mãos com a oferta vespertina. Tu que habitas ao amparo de Deus, à sombra do Senhor onipotente, dize ao Senhor, meu refúgio e fortaleza, meu Deus, a quem me confio. Has de livrar e da peste que tudo destrói. Suas penas te hão de cobrir, suas asas serão teu refúgio. Não temerás os terrores da noite, nem as sete que voam de dia, nem a peste que ronda nas trevas, nem a doença que devasta ao meio-dia. Embora caia 1000 ao teu lado e 10.000 à direita de ti, tu, porém, não serás atingido. Seu amor é escudo e proteção. Com teus olhos um dia verás o castigo que os ímpios terão, pois disseste: o Senhor é meu refúgio, e fizeste de Deus teu asilo. Nenhum mal cairá sobre ti, nem a desgraça baterá tua porta. O Senhor ordenou aos seus anjos que te guardem por todos os caminhos. Hão de te levar nas tuas mãos, e não fira nas pedras os pés. Pisarás as serpentes e as víboras, calcarás o leão e o dragão. Veio a mim e será libertado, conheceu o meu nome, o salvarei. Nas suas dores estarei ao seu lado, chamará
do Tratado contra as heresias de Santo Irineu, bispo. Ao dar a seus discípulos poder para que fizessem os homens renascer em Deus, o Senhor lhes disse: Ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Deus prometera, por meio dos profetas, que nos últimos tempos derramaria o seu Espírito sobre os seus servos e servas, para que recebessem o dom da profecia. Por isso, o Espírito Santo desceu sobre o Filho de Deus, que se fez Filho do homem, habituando-se com ele a conviver com o gênero humano, a repousar sobre os homens e a morar na criatura de Deus. Assim, renovava os homens segundo a vontade do Pai, fazendo-os passar da sua antiga condição para a vida nova em Cristo. São Lucas nos diz que esse Espírito, depois da ascensão do Senhor, desceu sobre os discípulos no dia de Pentecostes, com o poder de dar a vida nova a todos os povos e de fazê-los participar da nova aliança. Eis porque naquele dia todas as línguas se uniram no mesmo louvor de Deus, enquanto o Espírito congregava na unidade as raças mais diferentes e oferecia ao Pai as primícias de todas as nações. Foi por isso que o Senhor prometeu enviar o Paráclito, que os tornaria capazes de receber a Deus. Assim como a farinha seca não pode, sem água, tornar-se uma só massa, nem um só pão, nós também, que somos muitos, não poderíamos transformar-nos num só corpo em Cristo Jesus, sem a água que vem do céu. E assim como a terra árida não produz fruto se não for regada, também nós, que éramos antes como uma árvore ressequida, jamais daríamos frutos de vida sem a chuva da graça enviada pelo alto. Com efeito, nossos corpos receberam, pela água do batismo, aquela unidade que os torna incorruptíveis. Nossas almas, porém, a receberam pelo Espírito. O Espírito de Deus desceu sobre o Senhor como espírito de sabedoria e discernimento, espírito de conselho e fortaleza, espírito de ciência e de temor de Deus. É este mesmo Espírito que o Senhor, por sua vez, deu à igreja, enviando do céu o Paráclito sobre toda a terra, daquele céu de onde também Satanás caiu como um relâmpago. Por esse motivo, temos necessidade desse orvalho da graça de Deus para darmos fruto e não sermos lançados ao fogo, e para que também tenhamos um defensor onde temos um acusador. Pois o Senhor confiou ao Espírito Santo o cuidado de sua criatura, daquele homem que caíra nas mãos dos ladrões, e a quem ele, cheio de compaixão, enfaixou as suas feridas e deu 2 denários reais. Tendo assim recebido pelo Espírito a imagem e a inscrição do Pai e do Filho, façamos frutificar os dons que nos foram confiados e os restituamos multiplicados ao Senhor. Queridos irmãos e irmãs, vocês que estão nos acompanhando por esta transmissão, nesta celebração tão significativa, tão simbólica, que é o lucernário. Primeiro a gente vai entender um pouquinho o que é o lucernário. Nós chamamos lucernário a celebração da luz. Geralmente fazemos essa celebração no tempo pascal. Lá no dia da vigília pascal, no início da liturgia, da solene vigília da ressurreição de Jesus, nós fizemos um lucernário, um momento em que foi dada a bênção do fogo, o círio foi aceso, e o círio foi adentrando pela igreja na penumbra, iluminando toda a igreja. Normalmente, quando os fiéis participam dessa celebração, como de costume, mas este ano foi um pouco diferente, os fiéis vão acendendo as suas velas no círio pascal,
e assim aquele ambiente escuro se torna iluminado, porque aquela chama do círio se reparte e aquela luz toma conta do ambiente. E assim celebramos o lucernário na Páscoa para nos fazer lembrar que Jesus é a luz que irrompe nas trevas, na escuridão, e assim vem trazer com a sua luz vida a todos nós. Então, por isso, o lucernário nos lembra de Jesus, que é a luz que ilumina todos os povos, luz de vida, luz da verdade, que nos revela o que está escondido, que nos mostra o caminho a seguir, a luz que nos dá a vida que nós precisamos. Então, meus irmãos, nós durante o tempo da Páscoa, além deste lucernário da vigília pascal, podemos fazer outras celebrações da luz, outros lucernários. A de hoje, ela é comumente realizada em mosteiros. Esta que fazemos hoje é uma celebração da luz unida à oração das completas. Que oração é essa? A oração das completas faz parte da liturgia das horas. A liturgia das horas é uma oração da igreja, uma oração litúrgica, que normalmente é rezada nas casas religiosas, nos mosteiros, nos seminários, porque aos consagrados a Deus, sobretudo aqueles que fazem votos, e aos ordenados, cabe o dever de rezar com toda a igreja e por toda a igreja a liturgia das horas, que são orações específicas para cada momento do dia. Assim a gente santifica cada parte do nosso dia com uma oração litúrgica específica. E a última oração do dia, encerrando o dia, é chamada de completas. Por isso o nome, não é? Nós completamos a liturgia daquele dia celebrando esta oração da noite. Então, o que é hoje o lucernário que nós estamos celebrando? É a celebração da luz somada às completas de domingo. Os textos que estamos ouvindo aqui, todos cantados solenemente de uma forma tão bonita, são os textos previstos para a oração das completas de domingo, porque normalmente no tempo pascal nós, sobretudo na oitava da Páscoa, rezamos todos os dias as completas de domingo, e nós já estamos hoje nas vésperas do domingo também. Mas, meus irmãos, nós estamos encerrando o tempo da Páscoa, encerrando com chave de ouro, com uma celebração tão bonita, nos preparando para Pentecostes. Jesus nos envia o Espírito Santo. Por Jesus, o Pai nos derrama esta efusão de graças do Espírito. E o Espírito Santo também é chamado de luz. Nós também somos iluminados pelo Espírito Santo. E é por isso que nos preparando para celebrar Pentecostes amanhã, fechando o tempo da Páscoa, 7 semanas, nos alegrando com a ressurreição de Jesus, nós fazemos esta novena, toda a igreja realiza esta novena, que chamamos de Mãe das Novenas, novena oficial da igreja, que é a novena de Pentecostes, porque amanhã a gente celebra, como dizia o Papa Francisco, o aniversário da igreja, o nascimento da igreja, porque foi a partir de Pentecostes, a partir da vinda das luzes do Espírito Santo, que as portas se abriram do lugar onde os discípulos se encontravam, e eles tiveram a coragem de anunciar Jesus destemidamente, com alegria, e assim saíram pelo mundo afora, levando a mensagem do Evangelho. Por isso Pentecostes marca o início da atividade missionária da igreja, por isso o nascimento da própria igreja, não é? Quando eles receberam o Espírito Santo, começaram a falar em línguas diferentes, mas mesmo assim todos se compreendiam. Aqueles que estavam do lado de fora, vinham de Jerusalém, peregrinos de vários lugares, que falavam línguas diferentes, mas todos conseguiam entender aquilo que os discípulos falavam. E todos, maravilhados com aquela cena, achavam que eles estivessem embriagados, porque tamanha era a alegria daqueles homens. O Espírito Santo trouxe coragem e alegria para anunciar o Evangelho. E o Papa Francisco tem ressaltado tanto a nós durante o seu pontificado a necessidade de anunciarmos o Evangelho com alegria, com vibração, com um sorriso no rosto, com vigor. E é isso que cativa. A forma como anunciamos o Evangelho conta muito. E é por isso que o Espírito Santo, apesar de nós estarmos vivendo tempos difíceis, de fazermos experiências de momentos tristes, é o Espírito Santo de Deus que vem nos trazer a alegria que precisamos para seguir em frente e não nos deixar abater com essas dificuldades, com as tribulações que enfrentamos.
mas também a seguir em frente, anunciando o Evangelho de Jesus, com esta alegria tão importante, tão fundamental, que marcou o início da atividade da igreja, porque eles anunciavam de uma forma tão vibrante o Evangelho, oravam ao Senhor e louvavam a Deus de uma forma tão cativante, que as pessoas ali pensavam que estivessem todos embriagados, mas estavam realmente embriagados da graça de Deus, embriagados dos dons do Espírito. E nós queremos hoje, nos preparando para celebrar a grande festa amanhã, também estar embriagados desta graça de nosso Senhor, embriagados dos dons do Espírito Santo, de modo que nós transbordemos esta alegria por onde quer que a gente passe, sobretudo agora onde estamos, em nossa casa. É preciso transbordar de alegria onde estamos. Mas está tão difícil, eu não sei se eu vou conseguir. Agora é a hora de pedir o Espírito Santo. Onde você está? Clame que o Espírito Santo venha trazer esta alegria abundante na sua vida, esta alegria que não depende das condições externas que nos cercam. A alegria que vem de Deus supera qualquer coisa, não está condicionada a tempos bons, tempos difíceis, não, ela é um dom de Deus, ela está enraizada no coração do homem e da mulher que tem fé. E por mais que a situação não esteja tão favorável por perto, não é? Ao nosso redor, mas se temos posse do dom do Espírito, muita coisa muda. Nós conseguimos vencer e encarar qualquer tempestade, qualquer tribulação de uma forma diferente. O cristão, ele coloca sentido em tudo, até na dor, até no sofrimento. O homem de fé, a mulher de fé, consegue encontrar Deus em qualquer situação, até nesta prova difícil que estamos passando hoje, neste enfrentamento, neste combate a esta pandemia, até vivendo esse distanciamento social, tantas privações, tantas restrições que deveriam nos causar tanto pânico, tanto medo, mas quando temos posse do Espírito de Deus, nós conseguimos enxergar para além disso tudo, encontrar também um sentido na dor, no sofrimento, na privação, na renúncia, porque é assim que Jesus nos ensina a viver. Jesus nos disse que para segui-lo é preciso tomar a cruz cada dia, não é verdade? E aí sim, depois de tomar a cruz e anunciar a si mesmo, a gente tem que segui-lo. Jesus nos prepara para enfrentar os problemas da vida, Ele não nos priva dos problemas. Nós vamos passar por dificuldades, sim, mas se temos fé, nós vamos passar firmes, confiantes e vitoriosos. Nós não temos que pedir ao Senhor que sempre nos dê mares tranquilos para nós navegarmos. Nós temos que pedir ao Senhor que Ele esteja no nosso barco, porque esteja o tempo bom ou esteja o tempo ruim, se Ele está no barco, nós não temos que ter medo algum, nós não temos que nos desesperar, que Ele está ali e isso basta. Nós queremos isso, Jesus no nosso barco, Jesus na nossa vida, Jesus no nosso coração, na nossa alma, para enfrentarmos tudo sem termos medo. Hoje nós lemos aqui nessa leitura, chamada leitura patrística, porque é um texto retirado de um dos escritos, de algum escrito de um dos padres da igreja, que são aqueles primeiros cristãos lá dos primeiros séculos, que deixaram um precioso tesouro para nós. Depois dos textos bíblicos, canônicos, inspirados, nós temos como um grande tesouro estes textos patrísticos. Foram os primeiros escritos, os primeiros documentos dos primeiros séculos do cristianismo, e eles deixam para nós grandes ensinamentos. E hoje nós ouvimos um testemunho de Santo Irineu de Ilião, do século II, ou seja, lá do comecinho da igreja. Santo Irineu escreve uma obra chamada Adversus Hereses, ou seja, tratado contra todas as heresias. Neste tratado ele trata de diversos assuntos, e aqui nós ouvimos hoje o trecho que ele fala sobre o envio do Espírito Santo, sobre Pentecostes, e ele enfatiza algo muito importante: o caráter unificador da vinda do Espírito Santo. Ele vem unir a igreja. Ele cita um exemplo tão bonito aqui, quando ele fala sobre o trigo seco, a farinha seca. A farinha seca não forma o pão, mas quando ela é umidificada com a água, quando a água entra em contato com a farinha, aí ela se torna uma massa. E todos aqueles grãos secos que estavam separados uns dos outros se unem e formam uma coisa só. Esta água ele vai comparar ao Espírito Santo de Deus, que ao descer sobre nós, sobre a igreja, nos torna um só corpo,
nos une perfeitamente. Meus irmãos, o Espírito de Deus nos faz hoje ser um só coração, uma só alma. Por mais diferentes que nós sejamos, porque ninguém é igual a ninguém, mas há algo que nos une. A fé nos une, e o Espírito de Deus é o vínculo dessa união. Nós temos ideais comuns, temos propósitos comuns, por isso não podemos trabalhar cada um para um lado. É necessário união, porque a união faz a força. E como é importante nós prezarmos por esta unidade. Esta semana de preparação para Pentecostes é chamada de semana de oração pela unidade dos cristãos. O quanto a igreja preza pela unidade, o quanto Jesus preza pela unidade. E ouvimos ainda esta semana Jesus dar os seus últimos ensinamentos aos discípulos em forma de oração ao Pai, na sua oração sacerdotal, quando pediu ao Pai que nós fôssemos um, assim como Ele e o Pai são um, que nós também sejamos um entre nós e com Cristo e o Pai, no Espírito Santo. Por isso o Espírito Santo lhe é esse vínculo de unidade. Também aqui Santo Irineu vai falar do ramo seco, da terra seca. A terra, ela tem um potencial gigantesco de produção, mas se ela não for regada, ela não vai produzir. A semente pode ser lançada na terra, mas se a terra é árida, se a terra é seca, ela não vai produzir o fruto. Agora, se desce a chuva na terra, aquela chuva que irriga, que fecunda, que fertiliza, aí a terra vai produzir. A terra vai conseguir colocar todo o seu potencial em prática, não é? E a semente lançada na terra tem condições de germinar. Esta chuva é o Espírito Santo, que vem sobre a terra seca do nosso coração e nos ajuda também a produzir frutos do Evangelho de Jesus Cristo, frutos de boas obras. Nós temos um potencial gigantesco para realizar grandes obras, muitas coisas. O próprio Jesus disse, né? Nós poderíamos realizar coisas maravilhosas, extraordinárias, mas se nós não tivermos o Espírito de Deus, nós não seremos capazes de produzir coisa alguma. Sozinhos nós não podemos nada, mas auxiliados pela graça divina, somos capazes de grandes feitos, grandes obras. Portanto, está difícil produzir algo na sua vida, se você não vê resultado, se você tenta e parece que as coisas não acontecem, peça o Espírito de Deus, talvez esteja faltando isso, você ser irrigado da graça de Deus, contar mais com Deus que consigo próprio. Às vezes nós contamos demais com as nossas potencialidades, mas sozinhos nós somos como terra seca. Então é preciso também contar com a ação de Deus. Quando Deus fizer a parte dele na nossa vida e nós deixarmos ele agir, aí sim as coisas mudam, aí sim vamos ver os resultados. Meus irmãos, que nós possamos nos preparando para Pentecostes, celebrando hoje este lucernário, permitir que esta luz divina invada a nossa alma, trazendo alegria, trazendo vigor, coragem e ânimo nestes tempos difíceis. Que deixemos estas águas do Espírito Santo fecundarem a terra do nosso coração, irrigarem-nos para dissipar toda a aridez que existe dentro de nós, para que possamos produzir frutos. Queremos frutificar em boas obras, mas é com a ação do Espírito Santo que isto vai acontecer em nossas vidas. Que o Divino Espírito Santo nos acompanhe a igreja em sua missão, nunca deixando que falte a alegria e o vigor de anunciar o Evangelho. Amém. Nós agora iremos cantar um cântico bíblico, um cântico evangélico, que é chamado de Cântico de Simeão. Vamos acompanhar o desenvolver ainda deste ritual do lucernário. Salva os teus, Senhor, que estão de pé, guarda os teus que vão dormir, e assim trabalharão sempre com Cristo, e assim descansarão em paz. Agora, Senhor onipotente, despede em paz teu servidor, conforme
meus olhos já viram a salvação e preparastes ante a face dos povos. Luz que brilhará para as nações e glória de Israel, teu povo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito, agora e pelos séculos. Amém. Salva os teus, Senhor, que estão de pé, guarda os teus que vão dormir, e assim trabalharão sempre com Cristo, e assim descansarão em paz. Aleluia. Todos juntos cantemos, ó Senhor, escuta nossa prece. Ó Senhor, escuta nossa prece. Pela paz no mundo inteiro, por aqueles que nos governam, rezemos ao Senhor. Ó Senhor, escuta nossa prece. Pelos nossos amigos, nossos irmãos ausentes, rezemos ao Senhor. Ó Senhor, escuta nossa prece. Por aqueles que nos odeiam e por aqueles que nos amam, rezemos ao Senhor. Ó Senhor, escuta nossa prece. Por aqueles que nos pedirão orações, apesar de nossa fraqueza, rezemos ao Senhor. Ó Senhor, escuta nossa prece. Pela libertação dos prisioneiros, pelos viajantes em perigo e por todos os que sofrem, rezemos ao Senhor. Ó Senhor, escuta nossa prece. Pelo fim da pandemia e por todos que a combatem, rezemos ao Senhor. Ó Senhor, escuta nossa prece. Ó Senhor, escuta nossa prece. Cantemos confiantes a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita
Nós vos rendemos graças, ó Deus onipotente, quando o dia já está em declínio, por nos conceder a claridade da luz da noite. E nós suplicamos a vossa bondade infinita, enquanto a claridade desta luz nos envolve, que vos digneis iluminar nossos corações com a luz de vosso Espírito. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Levai a todos a alegria de Jesus ressuscitado, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, pois o Senhor que descestes trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia, rogai a Deus por nós, aleluia, aleluia. Amanhã teremos a Santa Missa transmitida às 9h30 e às 17 horas teremos o cenáculo de Pentecostes até às 18h30, das 17 às 18h30. Convidamos para participar conosco deste momento de oração. Queremos agradecer ao Padre Alexandre pela disponibilidade de presidir esse lucernário e nos trazer um pedacinho do céu, né, gente? Porque esta oração já nos coloca um pezinho lá no céu, né? Tão cheio de espiritualidade, tão rica, né? E tocante a nossa alma, né? Então agradecemos ao Padre Alexandre e também queremos parabenizá-lo pelos 10 anos de sacerdócio, celebrado ontem, né? Agradecendo a Deus o seu sim, a sua entrega, o seu amor à igreja, né? E também o seu sim de estar à frente do nosso seminário diocesano, que é o coração da diocese. Então, receba as nossas orações, estamos sempre unidos, né? E de braços abertos para estar sempre acolhendo e sempre presente também no nosso seminário diocesano. Então queremos, todo aniversário tem que ter um bolinho, né? Pelo menos simbólico, né? Queremos então homenageá-lo. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Hoje é dia de festa entre as nossas almas, para o Padre Alexandre, uma salva de palmas. Viva Padre Alexandre! Lenta e calma sobre a terra, desce a noite e foge a luz. Quero agora despedir-me. Boa noite.
peço a bênção maternal. Boa noite, Mãe querida, boa noite, meu Jesus.